Começamos por Alvalade, que viu ontem a imprensa nacional dizer que Ricardo Horta era um dos nomes, também com possibilidades para Rubén Amorim, o internacional português que ontem foi então ligado aos verde e brancos e noticiado que os Leões estariam interessados na contratação do português do Braga. Contudo, o Jornal Record é perentório a afirmar que o clube de Alvalade não vai sequer a jogo no que à corrida pelo extremo diz respeito. Tanto Rubén Amorim como Hugo Viana, treinador e diretor desportivo, são apreciadores das qualidades futebolísticas de Ricardo Horta, mas o elevado montante pedido pelos minhotos afasta os Leões do negócio. Fica então Benfica e Braga na corrida pelo português. O Sporting, que vai pagar 1,3 milhões de euros de compensação ao Porto pela ida do médio Diogo Abreu para Alvalade, numa transferência há já vários meses noticiada. Em causa está o mecanismo previsto no Regulamento Geral da Liga, concretamente o capítulo 2, e no contrato de trabalho com o Sindicato de Jogadores. Quando um atleta com idade inferior a 24 anos não aceita uma renovação e se vincula a um clube distinto do formador, este tem o direito de pedir uma indemnização que no processo submetido pelos Dragões foi fixado em 1,3 milhões de euros. Para o pedido ser válido, é necessário que o clube tenha manifestado até 31 de maio do mesmo ano a intenção de prolongar o vínculo e seja enviado um comprovativo dessa proposta à Liga e ao Sindicato. Diogo Abreu vai trabalhar com a equipa principal e terá alguns minutos de competição, mas sempre que Rubén Amorim considerar pertinente, irá atuar pela equipa B. Aliás, o jogador alimenta a esperança de estar presente já no estágio de pré-temporada que os Leões vão realizar no Algarve. O médio ainda não foi oficialmente apresentado porque o seu contrato com o Futebol Clube do Porto só termina no dia 30 deste mês. Na temporada transata, por exemplo, Diogo Abreu fez 11 partidas pelo Sub-19 e 9 pela equipa B. No total foram 9 golos, 8 nos Júniores e 1 nos Bs. O acordo entre Sporting e Fulham por João Palhinha já está selado há vários dias, mas a verdade é que ainda não há luz verde nas negociações entre o jogador e os londrinos. Em causa está uma cláusula de redução salarial caso os Cottagers sejam despromovidos, algo que o internacional português não quer ver adicionado ao vínculo de 5 anos que tem à espera em Londres. O médio ainda está em Portugal, mas deverá em breve viajar para o Reino Unido para resolver o impasse. O salário com o Fulham já está acordado e fixa-se na casa dos 3 milhões de euros limpos por temporada. Lucas Roberton, o médio do Almeria, está nas cogitações do Sporting para reforçar o meio-campo. O namoro é antigo, mas uma negociação nunca seria fácil porque o recém-promovido clube espanhol não pensa a facilitar a vida a ninguém. Na última temporada, Roberton foi o capitão de equipa, tendo tido um papel decisivo na subida. Para contratar o médio, pode jogar a 6 ou a 8, que poderá assumir o papel de Palhinha ou Mateus Nunes. Os Leões terão de desembolsar entre 12 a 15 milhões de euros. Roberton nasceu em Concórdia, na Argentina, há 25 anos e também tem a nacionalidade italiana. E em declarações ao diário Ariel Kipersmith, confirmou o interesse dos Leões no médio. O Roberton está no radar do Sporting, sempre houve interesse nele. No passado chegaram mesmo a fazer uma proposta, neste momento não existe nenhuma. O representante do jogador, que diferiu estas palavras, também garantiu que já esteve na mira de outros clubes grandes de Portugal. Os mais importantes perguntaram sempre por ele, já admitiu, reforçando a ideia de que o atleta veria com bons olhos a mudança para jogar de Leão ao peito. Quanto a coisas oficiais, ainda nada está envolvido e Palhinha e Mateus Nunes, em princípio de saída, os Leões deverão mesmo recrutar pelo menos um médio com créditos firmados e Roberton poderá ser uma dessas soluções. Falemos do Benfica, mais especificamente de João Mário, e de acordo com informações veiculadas pela imprensa turca, o emblema de Istambul, Galatasaray, sondou a SAD liderada por Rui Costa para perceber a disponibilidade do médio em deixar os encarnados, mas a resposta foi negativa. Ora, o Gala, que terminou o último campeonato em 13º, quer reforçar o miolo, equipa que será comandada por Okan Buruk. Aliás, este setor da equipa foi considerado como tendo muitas debilidades, daí que os turcos tenham apontado para a experiência do internacional português. A imprensa turca adiantou que o diretor para o futebol, Cenk Ergun, contactou os encarnados para saber se havia abertura para o negócio.
O Galatasaray tinha 6 milhões de euros para garantir os serviços do camisola 20 das Águias, que confia em poder recuperar a influência na equipa sob o comando de Roger Schmidt. João Mário, que foi contratação sonante na última temporada, após ter sagrado campeão nacional pelo Sporting, rescindiu com o Inter, clube ao qual estava vinculado, e assinou pelo Benfica um contrato válido até 2026. A 3 dias do regresso ao trabalho no Olival, o Futebol Clube do Porto tem no reforço do eixo defensivo uma prioridade e há 2 alvos bem definidos, mas em processos que estão em pontos distintos. João Vítor avança e David Carmo está envolto num jogo de paciência, mas vamos por partes. Relativamente ao central do Corinthians, já há algum tempo referenciado, as negociações estão bem encaminhadas e perspectiva-se que possam ser concluídas em breve, no momento em que também se aproxima o dia 30 de junho, que marca o fim do exercício financeiro da época corrente. O Timão, que é dono de 55% do passe do defesa de 23 anos, enquanto os restantes 45% pertencem ao Coimbra Sports, um clube de Minas Gerais cujo detentor é o banco BMG, com quem o Futebol Clube do Porto tem boas relações. Este facto pode jogar a favor dos Dragões, que inicialmente se deparavam com a possibilidade de pagar 5 milhões de euros apenas pela parcela do Corinthians, mas neste momento estão perto de garantir a totalidade dos direitos económicos do jogador por uma verba a rondar os 10 milhões. Com 23 anos, João Vítor é visto ainda com larga margem de progressão e a perspectiva de ser rentabilizado mais tarde, ao jeito de Felipe e Éder Militão, outros centrais contratados recentemente no Campeonato Brasileiro. Do lado do Timão, não sendo uma situação grave, persiste a necessidade de realizar encaixes financeiros, até porque o próprio presidente do clube, Duílio Alves, explicou há poucos dias que eventuais reforços estão dependentes de saídas. Quanto a David Carmo, trata-se de uma operação bem mais complexa, em virtude dos valores definidos pelos arsenalistas. O presidente António Salvador aponta para os 30 milhões de euros, uma verba totalmente proibitiva para o Futebol Clube do Porto, que numa abordagem inicial tenta convencer o Braga a abdicar de 50% dos direitos económicos, na perspectiva de o atleta se valorizar no Dragão, por exemplo, em contexto de Liga dos Campeões, e render mais dinheiro para ambas as partes. Juntar outros jogadores ao negócio também é uma possibilidade e, relembre-se, a sanjoanense detém 10% do passe. David Carmo continua então no topo das preferências, mas o jogo de paciência é inevitável. A expectável saída de Vitinha para o Paris Saint-Germain e a ausência de propostas satisfatórias para a saída em definitivo de Sérgio Oliveira devem alterar o plano previamente definido para o médio, que não passava por um regresso ao plantel às ordens de Sérgio Conceição. O treinador, de resto, terá a palavra decisiva sobre o regresso de um jogador bem identificado com o clube. Isso não invalida a predisposição da SAD para ir ao mercado, isto no caso do PSG pagar a pronto os 40 milhões de euros da cláusula de rescisão de Vitinha, mas esse rumo será sempre ditado pela avaliação que Sérgio Conceição deverá realizar já na próxima sexta-feira. No caso concreto de Sérgio Oliveira, agora com 30 anos, ele que saiu do empréstimo à Roma valorizado e até chegou a haver a expectativa de que o clube orientado por José Mourinho exercesse a opção de compra de 13 milhões de euros para ficar com o jogador em definitivo, o que não sucedeu. Agora, uma conjunção de fatores abre a porta do Olival ao regresso do internacional português, ele que tem contrato até 2025, tendo acedido à renovação quando estava há poucos meses de poder assinar por outro clube, a custo zero. Ele que conhece bem a realidade do Futebol Clube do Porto, o grupo e as ideias do treinador. A verdade é que foi o surgimento de Vitinha que ofuscou Sérgio Oliveira e, como o jovem está de saída, reabre-se uma via para que o ex-capitão assuma de novo um papel de relevo no balneário do Futebol Clube do Porto. Sekou Niakhaté foi confirmado como reforço do Braga. O central chega por empréstimo com a opção de compra dos franceses do Guingamp. Ele que foi formado no PSG já representou emblemas como o Jueng, o PSG, Boulogne, Évreux, o Guingamp e o Metz, tendo participado em 12 jogos na Ligue 1 ao serviço deste último. E Vieira, o novo treinador do Gil Vicente, anunciou o clube de Barcelos. O técnico aparece por isso como sucessor de Ricardo Soares, ele que já rescindiu e que está a caminho do Al Ahly do Egito. A mudança no banco de equipa gilista acontece pouco tempo antes do arranque dos trabalhos, confirmando-se então a mudança do comando técnico. O antigo treinador do Famalicão era o preferido para assumir o cargo na época que se avizinha.
João Magno, de 25 anos e 1,95 m, anotou 11 golos em 27 jogos na época passada pelo Canelas e agora está a caminho do Paços de Ferreira, que vai ser o quarto clube do avançado baiano em Portugal, depois de já ter representado o Real e o Sporting de Braga pela equipa B e Sub-23, num contrato que terá a duração de 2 épocas até junho de 2024. Última hora, sabemos que a imprensa espanhola deu a conhecer que o Benfica viu recusada uma proposta formal por Umar Sadiq, o avançado que tem dado nas vistas ao serviço do Almeria, clube que está de regresso à La Liga para a próxima temporada, segundo o jornal espanhol AS, que cita uma informação veiculada pelo portal Own Goal Nigeria. O Almeria rejeitou uma proposta de 15 milhões de euros dos encarnados pelo dianteiro. Apesar das relações entre os dois clubes serem muito boas, já que Darwin Núñez, entretanto transferido para o Liverpool, foi comprado ao Almeria, o conjunto espanhol não dá tréguas e exige 25 milhões de euros para deixar sair um dos destaques das últimas 2 temporadas. Ainda assim, o Benfica não é o único clube de olho em Umar Sadiq. O mesmo jornal AS garante que Villarreal e Sevilha seguem com atenção o jogador, que marcou 41 golos nas últimas 2 épocas em Espanha. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.